Boa noite a todas e todas que estão presentes no auditório da Tranquilidade por Gente e quem está assistindo a transmissão ao vivo. Hoje a gente vai dar início à sexta conferência da nossa série de conferências seminários integrados da Campinas. A disciplina seminários 1, 2, 3 e 4 é realizada de forma integrada entre a unidade da Praça da Liberdade e o campus Coração Eucarístico. A gente está trazendo uma série de atividades, workshops, atividades práticas. A Bruna, inclusive, conduziu o workshop da semana, na segunda e na terça-feira, e hoje ela está aqui para apresentar uma conferência intitulada Cenografias Possíveis. Nossa conferencista é a Bruna Costa, formada em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG, é pós-graduada no Master em Design de Entretenimento pelo IED Rio, é cenógrafa da parte Espaços Criativos, é uma parceria desenvolvida com Branca Peixoto e também atua como ilustradora freelancer. Ela destaca, entre outros trabalhos, o cenário das festas, uma tendência para a alegria da Companhia Cinco Cabeças, um pouco de arte, por favor, da Companhia Pierre Lunar, e Gota que Falta, do grupo Trama de Teatro. Ela ilustrou a exposição São Francisco, o Rio Inunda a Cidade, para o IFMG, e também foi responsável pelos cenários dos shows da Margem, da cantora Michelle Andreazzi, Brasilidade, da cantora Fernanda Santana, e a live Outros Carnavais de Verão, do bloco Então Brilho. Também desenvolveu cenários para campanhas publicitárias, exposições, instalações e vitrines. Agradeço novamente a presença da arquiteta Bruna Costa, a atenção de todo mundo, e passo a palavra para ela. Eu acho que tá. Ei, gente, tudo bom? Obrigada por estarem aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre... Obrigada, Laura, por essa super apresentação. E hoje eu quis falar sobre cenografias possíveis. A gente veio com esse título num workshop uma vez, tratando de cenografias que eram possíveis dentro de um super prazo aplicado ou de uma grana super curta. E nesse, na verdade, eu quis trazer possibilidades diferentes de cenografia, onde a gente pode atuar, porque eu e minha sócia viemos atuando aí em diversas áreas na cenografia. Bom, eu vou me apresentar aqui depois dessa super apresentação da Laura. Oi, eu sou Bruna, eu sou cenógrafa na prática, né? Eu sou arquiteta de formação, cenógrafa aí há 7 anos no mercado de trabalho de cenografia e há 5 anos dentro da... Ai, vai desligar o vídeo? Acho que vai rolar. Se quiser dar uma desligada, que eu acho que a imagem vai aparecer legal também. E há 5 anos, ótimo, há 5 anos na minha empresa, com a Branca Peixoto, a parte de espaços criativos. E é isso, assim, a gente tinha tanto nome legal aqui nesse evento da PUC, que eu fiquei pensando o que eu tinha a agregar, né? E eu acho que, da minha parte, realmente o que a gente pode agregar é que a gente vem trabalhando desde teatro até exposições, assim, a gente vem permeando a cenografia nas suas diversas possibilidades, e a gente sabe que uma difere muito da outra, assim, então quis trazer isso um pouquinho para vocês. Então, talvez já tenha visto um pouco do que eu vou falar hoje, mas eu acho que é sempre bom trazer. Bom, quis também dar um passadão, não pensando em vai dividir realmente em diversas aplicações possíveis. Então, a gente, no caso, está trabalhando com o cenário, ou o objeto que a gente desenvolve, o cenógrafo, que somos nós, que vamos projetar esse cenário, e o cenotécnico, que é basicamente quem vai executar o cenário para a gente. E falando em cenógrafo, a gente vai basicamente trabalhar com o espaço, né? A cenografia sempre faz que essa forma que a gente dá para o espaço dentro desses campos aí possíveis. Trouxe também esse trecho. Ó, tá rolando tá rolando um eco.
trouxe também esse trecho que a gente fala sobre o cenário participar não só como uma mera visualidade da cena, assim, uma mera disposição de signos e cores e tal. O cenário ele não atua só como isso, né? Principalmente quando a gente traz ele para um campo mais lúdico, tipo teatro e tal, a gente vê o cenário participando ativamente da ação narrativa, ou seja, o cenário ele também é quase que um desenvolvimento do estado psicológico dos personagens. Então, só quis trazer isso para a gente entender que o cenário ele não é só o aspecto visual da coisa, assim. Quando a gente está criando um cenário, a gente está trazendo, Quando a gente cria o cenário, a gente está trazendo, então, esses estados psicológicos e transcrevendo isso para a narrativa. Né? A gente é um dos pontos que vai fechar uma narrativa, além do personagem, além do enredo, além do próprio narrador, o espaço vem fazendo esse papel. Então, na hora da gente pensar num cenário, quando a gente está trabalhando com uma narrativa muito forte, com algo muito lúdico, a gente tem que levar em consideração isso. E todas as nossas escolhas, elas têm um aspecto, elas trazem algo para a narrativa em si, né? Eles não são só visuais. E aí, a gente tem que pensar na cenografia também como um campo interdisciplinar, né? Assim, a cenografia não trabalhando sozinha. Então, quando a gente está no campo mais do espetáculo, né, dos shows, da cenografia para teatro, etc., a gente está trabalhando a cenografia sempre associada ao figurino e à iluminação, que são as duas outras coisas que vão compor o visual da nossa cena. Né? Então, o cenário pode ter uma proposta, mas se o figurino e a iluminação não estiverem bem casados com ele, a gente vai ter uma perda muito grande assim, do nosso significado, do nosso cenário. Né? Então, não adianta de nada eu propor um cenário pensando que seria maravilhoso ele ser monocromático, porque vai ficar lindo tudo de vermelho, e eu não conversar com a figurinista e ela levar um figurino azul e isso cair por terra. Ou não, ao contrário. Eu querer que haja um contraste entre cenário e figurino e, na verdade, a gente não conversou e o figurino chegou tudo da mesma cor que o cenário, também caiu por terra a minha ideia, assim. Então, o cenário, ele não funciona se a gente não tiver uma conversa muito íntima, assim, com o figurino e com a própria iluminação, né? Porque se não for iluminado, o cenário não existe, né? Então, a gente precisa sempre pensar que uma coisa não caminha sozinha, assim, dentro do visual da cena. E aí, num campo mais para o audiovisual, a gente entra também com outra nomenclatura, né? Mas que a gente trabalha dentro disso também, que é a direção de arte, onde o nosso cenário, né? Nós, como cenógrafos, somos um dos 3 pontos ali que a direção de arte vai abranger. Então, a gente tem o cenário, que o cenógrafo é o profissional que vai determinar, os objetos de cena, que o produtor de arte é quem vai desenvolver esses objetos que vão ficar dentro do espaço, e o figurino, que, né, é papel do figurinista. Tudo isso entra dentro do guarda-chuva da direção de arte, e o diretor de arte não necessariamente vai ser ali o cenógrafo, né? Ele vai ser uma outra pessoa que vai ter essa visão geral aí, em relação à visualidade aí dessa cena que a gente está compondo. E aí, dentro desse campo audiovisual, a gente vai ter uma ligeira diferença, que é, dessa vez, a luz não está presente dentro desse guarda-chuvinha aí da direção de arte, né, como estava no caso do teatro, assim. A luz vai ficar no papel da direção de fotografia, que é essa pessoa que vai definir luz, definir enquadramento e, enfim, vai conversar diretamente com a direção de arte e com a própria direção, né, que é quem vai dar esse olhar aí para o nosso produto audiovisual. E aí eu chego nesses cenários possíveis, né, ou nas cenografias possíveis que eu queria trabalhar com vocês. Hoje eu trouxe alguns exemplos desses diversos, vou passar um por um aqui, e aí deixei um tempinho para perguntas, se for interessante, para a gente trabalhar no final.
Mas a cenografia, né, a gente começa conversando ela dentro de espetáculos e shows, né, que eu acho que é o que a gente já estava mais acostumado a trabalhar ao longo dos anos, né? A cenografia, ela vem da cenografia para o espetáculo teatral, para a dança, para a cenografia de um teatro de rua, passando por shows, né, que a gente tem show de música, hoje em dia show de comédia com muita força, então a gente começa nesse campo aí do espetáculo. A gente tem o advento do audiovisual, então a gente começa a entrar em cenários para televisão, para filmes, também para publicidade. E hoje em dia, há outros campos que demandam muita cenografia, e bem provavelmente por essa super necessidade da gente contar uma história, então da gente ter uma narrativa, então da gente ter um cenário por causa disso. A gente tem outros lugares que não tem esse histórico da gente ter uma cenografia tão forte, mas que hoje tem isso como quase que essencial. São casos de eventos, né? Então, feiras, festas e casamentos, feiras, estandes, hoje em dia estão cada vez mais cenográficos. A gente está vendo isso entrar com um peso muito maior nesses eventos mais corporativos, assim. Cenários comerciais, né? Então, lojas e vitrines, hoje em dia, a gente tem cada vez mais assim essa vitrine ocupando um corpo muito maior assim em relação a essa cenografia, vitrines mais lúdicas, mais complexas e tal. Exposições, a gente coloquei aqui exposições temáticas e instalações, então a gente tem algo de mais lúdico assim entrando para o campo das exposições, né? Muito assim, quando a gente precisa trazer alguma informação que a gente não quer vir como informação tão dura, por isso eu trouxe exposição temática, né? Se a gente quer falar da água, mas a gente não quer aquele texto corrido ali falando sobre H2O, a gente entra com cenografia para compor essa narrativa assim de uma forma mais leve. E querendo ou não, essas instalações, essa linguagem mais lúdica da cenografia entra também nas exposições nesse aspecto. E hoje em dia, que não tem como a gente desassociar, a gente precisa também de cenografia para as redes sociais e para essas novas mídias, né? Então, cada vez mais as pessoas têm entendido a necessidade de uma cenografia ser pensada para uma live, para um canal de YouTube, para TikTok e até para podcast, o que é muito maluco, porque podcast é essencialmente algo da fala, né? A gente não precisaria de cenário para um podcast, teoricamente. Mas como a gente tem uma relação muito visual assim com as coisas e como o cenário ele também traz muita informação que às vezes o influencer, né, ou a pessoa do podcast não traria ali ao longo da fala dela, a gente vê o podcast hoje em dia também sendo gravado, o que é uma loucura, né? E a gente tendo essa demanda de cenário para o podcast, que é uma coisa inexistente assim a princípio. Eu vou pegar uma aguinha enquanto isso, só um segundo. E aí, eu trouxe algumas variáveis para a gente ir comparando, assim, em relação a um cenário e outro. Como eu vim da arquitetura, acho que a gente tem um pensamento muito claro, assim, na hora de fazer um projeto, que a gente precisa entender quais são as nossas variáveis, né? O que vai moldar nosso projeto de fato. E essas variáveis variam bastante entre um cenário e outro. Entre um campo e outro, por isso que eu acho legal assim a gente fazer esse comparativo e entender como que isso vai repercutir no próprio projeto. Então, por exemplo, dentro da cenografia a gente vai, ter o tipo de cenário, né? É isso que a gente acabou de ver, essas possibilidades, comercial, teatro, etc. e tal. A gente tem que entender em que espaço isso está sendo inserido, né? Até porque a cenografia, ela depende muito de onde ela está sendo inserida, né? Um cenário montado aqui não é igual o mesmo cenário montado na rua. Então, a gente precisa levar em consideração que espaço que a gente tem para trabalhar. O tipo de iluminação, né? Então, eu trabalhar um cenário aqui com todos esses refletores e tal, em mente é muito diferente de eu trabalhar numa praça, que é muito diferente de eu trabalhar num teatro, que tem uma iluminação específica para isso, né? Então, a gente tem gradações, assim, o quanto de controle que eu tenho sobre a iluminação e como que eu consigo usar isso a meu favor, assim. O nosso cliente, porque querendo ou não, o próprio olhar do cliente varia em relação à nossa cenografia, né? Então, a gente, vamos supor, numa cenografia comercial, a gente vai ter o cliente como a marca querendo reforçar a marca. Às vezes, muito mais do que ter uma narrativa
certinha ali e concisa, a gente vai querer que a marca esteja presente de todas as formas possíveis, assim. Isso faz sentido para esse cliente, né? Então, por isso que a gente tem que levar isso em consideração. Ao mesmo tempo, às vezes, um diretor de um espetáculo, ele vai ser um tipo de diretor muito com uma visão muito clara do que ele quer, ou com zero visão do que ele quer para a espacialidade dessa cena, assim. Então, enfim, esse cliente muda tudo. Normalmente, o público, e aí eu coloquei o público para a gente entender como que o público está recebendo esse nosso cenário, né? É um público vendo ao vivo, vendo de perto, ou é uma pessoa vendo através de uma câmera, é uma pessoa vendo ao vivo, ou a gente tem uma certa liberdade, tipo, dentro do audiovisual, de recortar isso e depois editar, né? Que aí muda completamente a cena, assim, muda a coisa completamente. E a duração, só para a gente entender, assim, a escolha de materiais e tal, e todos esses aspectos que vão fazer a gente entrar, tipo, no detalhamento desse cenário. Então, comecei trazendo do espetáculo, e eu quis trazer aqui alguns projetos que, de alguma forma, tiveram algum detalhe do projeto, assim, uma virada, alguma questão de verba que a gente teve que se virar, assim, que trouxe alguma coisa interessante para o projeto, de fato. Porque sempre perguntam para a gente sobre processo de criação, né? E, assim, na verdade, a gente entende que o processo de criação é um exercício, né? Então, a gente vai tendo contato com cenografias diferentes e a gente vai chegando em soluções diferentes. A solução que a gente estuda para um cenário pode ser usada para outro. Então, é quase que um processo, assim, parece que quanto mais você faz, mais tranquila você vai ficando, assim, de fazer essa criação. Então, a gente quis trazer esses cenários mais legaisinhos, assim, para ver como que deu essa viradinha, assim, para chegar até onde chegou. Bom, vamos lá. Suave Coisa Nenhuma, um espetáculo teatral, que a gente coloquei o espaço de palco italiano, mas ele já foi performado em outro tipo de palco também, se não me engano. Sendo um teatro, né, num palco italiano, no caso, ela tem uma luz super controlada, né, então a gente consegue esconder ou aparecer o cenário, né, como a gente, no caso, o iluminador, bem entender, mas a partir dessa conversa. A diretora desse espetáculo, especificamente, ela deixou a gente muito aberta para propor, então a gente teve uma liberdade muito grande de propor uma saída diferente do que seria talvez um óbvio ali, ou de dar uma ideia que não estava passando pela cabeça dela, mas que no final compôs legal assim a coisa. Sendo uma cenografia para teatro, o público estava presente, e a duração, eu ia colocar 2 anos, mas é porque a gente já reproduziu esse espetáculo, se não me engano, umas 3 vezes, então vamos colocar aí que existe uma duração ao longo de alguns anos. E aí esse cenário precisou sobreviver aí. Como que a gente começou esse cenário? Né, começar do começo, assim. É um espetáculo sobre um casal, e é um casal que está num processo de degradação muito grande, assim, da relação deles. O cara é bem abusivo, a gente vai vendo, assim, aos poucos, que uma coisa que parece só um comentário, depois você vai vendo que isso vai progredindo, assim, até virar um abuso, de fato, e o final, assim, que é maravilhoso, que é essa mulher indo embora, assim, e conseguindo entender o abuso que ela estava sofrendo ali. E eles estavam se preparando aí para um show de dança deles, né? Então a gente precisava começar com um camarim, e era isso que a gente tinha, assim, tem que ser um camarim. Eles estão ali conversando. E as demais cenas a gente ia trabalhando ao longo disso. E aí a gente tinha muita pouca grana para fazer esse espetáculo. E aí a gente foi pensando como que esse camarim consegue mudar para as outras cenas. E aí a gente foi vendo referências assim de movimentação dele, de como que a gente podia quase que transformar essa mesa com as 2 cadeiras, que seria a base da base da base do nosso camarim, o mínimo do mínimo. E a gente foi vendo que essa mesa podia ser muita coisa, na verdade. Então, a nossa ideia, na verdade, foi que essa mesa fosse remontável, tivesse diversas formas diferentes, para que ela fosse se adaptando, por exemplo, para virar uma gangorra, onde a gente ia mostrar, através de uma gangorra, a relação de poder deles, né? Onde cada hora um ia estar por cima, onde o cara ia ter mais força, e por isso ele ia quase que forçar aqui nessa relação de poder, que a gangorra ia ficar no lugar que ele queria, do jeito que ele queria.
Então, eles começam aí nesse camarim, começa, né, uma briga, uma discussão, as cadeiras saem um pouquinho de cena. Enquanto isso, não está dando para ver muito bem, mas o Henrique está ali atrás, fechando essa mesa, né? Então, os pezinhos dela fecham, travam, enquanto a Lorena está aqui na frente. E o Henrique vem... Vocês querem apagar a luz bem ali do fundo? Que eu acho que a imagem vai ficar um pouquinho mais clara, porque essa luz, como é espetáculo, ela está bem contrastante. Essa luzinha daqui, eu acho que é melhor. Isto. Melhorar um pouquinho, né? Acho que tá ótimo, assim. E aí, deixa eu chegar mais para cá. O Henrique trazia um suporte que a gente escondia aqui na coxia, que era um suporte que permitia a gente colocar essa mesa e essa mesa ficar se movimentando, assim, tipo uma gangorra. Então, eles tinham... E era super barato, né? Porque com um elemento a gente resolvia tudo. Então, com esse movimento, a gente conseguia falar sobre a relação do casal, sobre o poder dele sobre ela. Opa! Tinha uma imagenzinha aqui, eu acho que eu tirei. O poder dele sobre ela, então, quando ele decide, a gangorra para e ela meio que cai nisso, assim, e é levada. E essa gangorra também virava uma porta, que ele vai atrás dela e tal, e bate na porta e mostra, tipo, uma certa agressividade que ela não tinha visto antes, assim. Então, vira uma porta e depois vira essa barreira física, onde ele empurra, né? Ele usa a força física dele sobre ela, assim. Então, foi isso. E aí, a gente resolveu isso de uma forma muito simples, assim, que foi basicamente pegando essa porta, que era um pedação de um grande paralelepípedo, e vendo como que isso podia se comportar em cena. Outro evento, um evento agora, né, que eu trouxe, foi o Hotel Sephora. A gente trabalhou com 2 marcas nesse evento mês passado, se não me engano, que foi a MAC e a Too Faced. E aí é um tipo de cliente completamente diferente do espetáculo teatral. Então, a gente tem como tipo uma ativação de marca. Então, mesma coisa, a gente precisa que a marca seja reafirmada toda hora, assim, para a gente ter ela com um corpo muito grande, né, com uma presença muito grande. O espaço, nesse caso, era um espaço super diferente, era um quarto de hotel, era um quarto e um banheiro do quarto de hotel, que foi lá no Copacabana Palace. Então, a gente tinha que trabalhar, assim, sem tocar nas paredes, assim, de forma alguma, era super, super, super restrito. E, ao mesmo tempo, a gente tinha algumas diárias de montagem, assim, a gente tinha um tempo legal, mas a gente não podia fazer nada de cenário lá, então tinha que levar a coisa quase que pronta, a parafusar, colocar, revestir, e era isso aí. Então, foi muito legal, assim, porque era o Copacabana Palace, a gente não podia fazer um arranhão na parede, assim, então foi muito complexa nesse sentido, né? A luz era uma iluminação ambiente, né? Quando ficava à noite, a gente tinha um pouco mais de controle, mas se não, é a luz que entrava da janela mesmo. O nosso cliente era a marca, né? A MAC e a Too Faced, no caso, e neste caso eram duas clientes que eram super legais, porque elas sabiam muito bem o que elas queriam para a marca delas, então elas davam um direcionamento muito legal, porque às vezes a gente chega e, ok, a gente conhece a marca, mas quem está ali dentro sabe quem é o público-alvo de cabo a rabo, assim, né? De cor e salteado. Então, elas sabiam dizer assim, olha, eu acho que meu público vai curtir tal coisa. E, assim, foi batata. As ideias delas, assim, a gente pegou e fez isso num cenário que a galera pirou, assim. E se fosse da minha parte, talvez não teria sido tão legal esse briefing inicial, assim, porque elas sabiam muito bem o que elas queriam. Então, foi super legal nesse aspecto, assim. O público era um público presente, mas sendo uma ativação de marca, as redes sociais também estão em peso, né? Então a gente precisa que aquilo seja atrativo para quem está usando, porque era uma ativação, a pessoa precisava querer estar ali, mexer no meu cenário, estar no meu cenário, mas ao mesmo tempo ele tinha que ser lindo para as redes sociais, porque se ele não aparecer numa foto, ninguém viu, ele não existiu, vida que segue. Então, isso tinha que ser levado em consideração, e a duração foram 8 dias. Na verdade, foram 2 semanas, mas 8 dias ao longo. E aí, a gente entrou, no caso da MAC, a nossa cliente queria super um karaokê, e esse foi o start, assim, tipo, bora fazer um karaokê lá no Copa.
E aí a gente veio com isso, tinha que ser um palco, o palco tinha que ter uma presença muito forte, a gente ia ter uma drag como host do nosso quarto, assim, então a coisa começou meio com um lip sync battle, assim, então era uma coisa de um karaokê com batalha de canto e tal. E ao mesmo tempo lá, nessa montagem, a gente tinha uma limitação de 2 metros de altura, assim, então por isso que a gente chegou o palco ali no máximo que a gente conseguia, e para ele parecer até um pouco maior, a gente fez esse U aí, né, e colocou um adesivo prateado embaixo, então ele parecia um pouco maior porque ele mesmo se refletia, assim. Bom, e foi isso no palco de MAC, lógico, com letreiro luminoso e tal. De dia ele tinha essa cara. Do outro lado do quarto, a gente tinha um ponto de apoio para a própria maquiagem, né? Porque não deixa de ser uma ação para uma marca de maquiagem, onde as pessoas iam lá, iam experimentar um pouquinho a maquiagem de MAC. A gente tinha ali no cantinho uma propaganda do produto que eles estavam lançando, então que ele tinha que vir com mais força. E a gente fez um balcãozinho que fazia uma alusão a identidade visual da propaganda desse produto, e a gente tinha tipo esse grafite no vidro com a frase assim que a marca queria trazer forte, que era todas as idades, todos os gêneros. Então a gente veio com esse grafite, mais 16 horas, né, que era um produto de fixação de maquiagem e tal. E é isso, e aí nos demais pontos a gente veio com iluminação nossa, assim, né, com refletor de luz, que a gente viu que a gente ia precisar à noite, mas que a gente acabou assumindo, porque já que a gente está numa batalha de canto, já que a gente está num palco, a gente vai ter, sim, de fato, esses tripés com uma luz bem na cara de quem está cantando, porque faz parte desse universo, assim. Então, a gente seguiu dessa forma. E o piso também a gente revestiu de carpete. Então, era isso, né? Quando você chegava, você tinha essa cadeirinha ali, meio de diretor, e aí a gente tinha caixas de som e tal, tudo nos tripés. E esse revestimentinho era a coisa mais legal do planeta Terra, que eram várias plaquinhas de plástico mini, assim, soltinhas. Então, quando o vento batia, elas mexiam, era o máximo. Então, era isso, assim, você tirava sua foto, o cenário mexia, a coisa tinha uma luz, era muito legal. E acabou que foi um sucesso, assim, foi super legal. E Too Faced entrou com essa coisa da marca ser muito fofinha e ser pet friendly, e ser vegana. Então, tudo isso, pet friendly. Gente, ser vegana. Desculpa, Too Faced. E aí, a gente vinha com essa coisa de ter muita relação com o bichinho, assim. E ela tem a persona da marca, é uma menina muito Patrícia, muito rosa, muito isso. Então, tinha que ser um banheiro dessa pessoa, assim, um banheiro bem de Patrícia, com tudo que tiver de pelúcia, assim, possível. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha uma limitação que é um banheiro, né? Não tem tanto, assim, o que a gente consiga fazer dentro desse banheiro. Então, a gente veio trazendo elementos dourados, né? Então, a gente veio revestindo a banheira com uma adesivação dourada, a gente veio com tapetinhos de pelúcia e esses ursinhos de pelúcia 1000 aí que foram ocupando a nossa banheira. A própria marca no espelho, quando a gente entrava no cômodo, o nosso ursão, ativação de marca nas próprias toalhinhas, né, com a marca de Too Faced. E aí a gente vinha com os animaizinhos ali no porta-retrato e tal. A foto está um pouquinho escura, mas aí a gente vinha com todos esses elementos rosas, assim, para emoldurar aí a nossa bancada. Depois a cliente veio também e trouxe a maquiagem dela, então a gente deu uma ocupada maior aqui. E uma cortininha de miçanguinhas. E aí a gente tinha a virada do fato de que a gente ia ter uma estreia desse cenário noturno. Então, uma coisa que era muito um detalhe, que era esse neon rosa, que ele veio mais para trazer uma corzinha rosa de dia, porque a gente queria que tivesse um pedacinho rosinho assim. De noite, isso ganhou uma força assim, espetacular. E como o cenário ele era todo prateado, de noite isso virava um espelho, né? Então, ficava tudo muito rosa. Assim. Então, era muito legal, porque era um cenário de dia e outro de noite. Então, você tinha que ir lá 2 vezes para tirar uma foto em cada. E aí a gente tinha só lá em cima que está um pouquinho amarelinho, é que a gente tinha só um chablauzinho assim de luz
para deixar a cara bem linda para tirar uma selfie, porque senão a gente ia parecer rosa na selfie. Ia ser um ET. Então, né, como a selfie era o que ia reverberar disso, a gente tinha que trazer um pouquinho de luz controlada, assim, para a gente garantir uma bela de uma selfie. E aí, o mais louco de tudo, assim, para mim, é que no final das contas, eu ia colocar 3 imagens aparecendo, não vai rolar, mas, que tá no PDF, mas a gente tinha uma relação de achar que quase que 90% das fotos, assim, que iam rolar ia ser da galera no karaokê. E no final das contas, o nosso banheiro foi, assim, o auge da coisa. Todo mundo queria tirar foto deitada na banheira, Sabrina Sato estava lá. Então, foi muito louco, assim. Preta foi lá e tirou foto na nossa cortininha, que a gente achou que ninguém ia chegar perto. Então, foi louco, porque a gente pensou na coisa, assim, imaginando que o palco, por já ser um lugar de muita visibilidade, a galera ia querer tirar uma foto lá no microfone e tal, perfeitas, só que houveram muitas fotos, mas uma coisa que a gente não estava preparada era isso, para pequenos detalhes do banheiro ser um mote para uma foto que rolou nas redes sociais, assim. Então foi isso, Sabrina Sato apareceu deitada lá na banheira de ursinho de pelúcia, depois disso todo mundo queria uma foto deitada na banheira de ursinho, então foi super legal, assim. No audiovisual, eu trouxe o clipe do Deco, que é o Deletérios, uma música dele que acabou de sair aí com o clipe, procurar no Spotify, coisas todas. E aí é um clipe, a gente tinha uma locação muito específica, a gente tinha que fazer tudo dentro dessa locação, então usar os cômodos dessa locação ali a nosso favor. A gente tinha, o clipe ia ser gravado de dia, então a gente tinha que trabalhar com alguma coisa de luz ambiente e luz do dia, mas a gente tinha alguns refletores ali para trazer uma cor que a gente achasse interessante, e no caso, como a gente já viu no audiovisual, essa proposta de luz, ela veio do diretor de fotografia, né? No caso, não veio da nossa parte do cenário, então a pessoa que trouxe esses refletores, que veio com essa ideia de luz, que depois ajustou a cor no final do clipe foi do nosso diretor de fotografia, e ficou incrível, assim. O nosso cliente era o próprio cantor, que estava lá com a gente, então ele, na hora, ele ia propondo ajustes e tal. E o nosso público somos nós, né, que vamos ver isso a partir de vídeos e fotos desse clipe. A duração foi de 1 dia de gravação. Aí vai ficar um pouquinho escurinho, quem quiser ver depois, o clipe é lindíssimo, modéstia à parte, mas é de fato. E aí a gente vem, assim, a gente está num cômodo dessa casa, assim, o cenário foi muito feito com pontos de luz específicos que iluminavam ou algum detalhe do cenário ou o próprio Deco, que está refletido 3 vezes aqui nessa cena, né? Então a gente tinha a gente tinha que fazer ele aparecer muito nesse sofá, então a gente trabalhava com esses focos de luz, assim, então tem ele em primeiro, segundo e terceiro plano. As obras de arte eram da companheira do Deco, então, assim, a gente colocou um pouco dele mesmo nesse cenário. A gente queria, a proposta do nosso diretor de fotografia foi trazer uma iluminação externa com um refletor, e que a gente conseguiu usar da própria persiana da casa mesmo, para trazer esses rasgos, assim, e trazer uma textura de luz ali no fundo, e que a gente achou, na hora, super legal, assim, incorporamos na cenografia. E durante todo o clipe, o Deco tem esse sósia, assim, que é tipo ele, quase que uma representação dele, não é ele, tinha que ter um pouquinho de uma coisa um pouquinho mais lúdica, assim, tinha que ser um sósia, mas tinha que parecer o Deco, assim. Então o figurino veio como uma reprodução exata, né, das roupas do Deco e do sósia dele, e a gente veio com uma máscara para fazer essa coisa da gente deslocar mesmo, tipo assim, não é outra pessoa, mas ao mesmo tempo não é o Deco que a gente está vendo aqui. Esse clipe também foi feito assim, com uma grana baixa, foi feito da forma como a gente conseguia ali, então vocês vão ver que a gente usou de materiais muito do dia a dia para fazer esse clipe, mas que no nosso ponto de vista rolou, assim. Aí a gente acabou usando elementos da própria locação. Então, a gente viu que tinha essa obra lá na casa, que fazia super sentido com a paleta de cor e tal, e aí tem esse momento que o Deco está ali recebendo uma maçãzinha do sósia dele.
E aí a gente tem o sósia com essa cabeça aí, eu espero que fique parecendo com uma cabeça meio de cristais, sei lá, uma coisa assim bem legal, mas no fundo era papel alumínio. E aí o coitado do sósia teve que ficar lá com essa máscara de papel alumínio por horas e horas. Mas que é isso, assim, que para a cena ali, como é uma cena muito rápida, assim, não mostra muito detalhe, é só essa entrega desse tecladinho, dá um soprinho de um brilhinho ali no fundo que é super legal, e aí você fica tipo, epa, mas é ele, mas não é, mas é quase ele, é quase uma reprodução, mas não é. Então, a gente trouxe isso aí com papel alumínio mesmo. E aí essa imagem está um pouquinho escura, mas a gente também tinha uma relação meio de um sonho, assim, onde o Deco ele ia cair e a cama ia meio que engolindo ele. Então, essa imagem é ele deitado, assim, com o lençol dele, assim, quase que fazendo duas paredes ao lado dele. E aí tem um momento no clipe que ele cai nesse lençol, né, cai nessa cama muito fofa e esse lençol quase que vira as paredes dele. E aí, mesma coisa, assim, eu trouxe um pouquinho das fotos de making off, que a gente tinha que criar isso com muito pouco, assim. Então, a gente acabou fazendo umas pilhas de almofada, colocando um lençol em cima, e toda hora que a gente fez vários testes dele caindo, toda hora que ele caía, a gente tinha que soltar ali o lençol, para fazer esse movimento e tal. Então, foi tudo feito ali, a muitas mãos, e com pouquíssimo recurso, mas que deu um efeito super legal. Então, algumas fotos do making off, a Branca ali arrumando a nossa máscara do sósia, e o Deco nesses milhões de testes aí de cair nessa cama profunda aí, que a gente primeiro gravou a cama e depois a gente foi num detalhe ali fazendo essa queda dele. Isso aí ainda tinha um lençol, né? Aí depois vocês vejam, é super legal, deletérios. Agora eu trouxe duas exposições diferentes, assim, porque o cliente era muito diferente, a solução também foi muito diferente entre elas, eu achei legal compartilhar. Mas antes eu vou tomar uma aguinha. Então, essa primeira exposição, eu trouxe trabalhos muito recentes, inclusive, assim. Essa exposição está lá na UFMG, do Centro de Memória da Escola de Educação Física, da UFMG. Uma exposição educativa. Então, ela quer trabalhar sobre temas de uma pesquisa do pessoal da educação física, assim, né? A gente não tem uma obra de arte, nem nada exposto. O espaço era lá na UFMG mesmo, dentro do CEMEF. A iluminação era ambiente. É uma exposição que é visitada normalmente de dia, então a gente não ia trabalhar muita iluminação nela. O cômodo já era muito iluminado e tal. Então, luz foi uma coisa que a gente não usou, né? O nosso cliente é a própria universidade, né? No caso, o pessoal do CEMEF, da Educação Física da UFMG. O público é um público presente, essencialmente, né? Não tem nenhuma reprodução, vídeos ao vivo, nem nada. São escolas que vão lá, experimentam a exposição e depois vão embora, e a duração serão de 3 meses. E aí, o que acontece? Esse a gente também tinha uma verba super reduzida, e aí a gente precisava fazer uma exposição que fosse para um público infanto-juvenil. Então, assim, a gente precisava que isso fosse interessante, porque senão essa informação ela não ia ser passada, né? O pessoal ia chegar lá, ia ter um grande textão, ia falar que porre isso, vou-me embora, assim, não aprendi nada. Então, a gente precisava que isso fosse muito interessante, muito lúdico, muito divertido, mas, ao mesmo tempo, com pouquíssimo recurso. Então, bom, era uma exposição que tinham vários temas dentro dela, né? Mas ela essencialmente começava falando sobre corpos e sobre essa relação que era até muito legal trabalhar com crianças, assim, sobre essa relação de corpos impossíveis e de como que elas viam o próprio corpo, como que a gente tinha uma relação de corpos de brinquedos do Batman super trombolhudo, cheio de músculos, e que isso é um corpo impossível, assim, para elas chegarem, dessa relação de que esses corpos com os quais elas estão brincando são, na verdade, corpos que elas nunca vão ter, então eles não são parâmetros para elas, assim, né? Então a gente tinha esse centro, assim, da exposição, meio voltadas com corpos, e essa exposição chamava Mó Divertimento.
Então, era tudo mó, né? Então, a gente falava sobre esses corpos serem mó difíceis de atingir e coisas do tipo. E aí, a gente precisava ocupar muito esse espaço, assim. Então, a ideia, as crianças já tinham feito um exercício, se não me engano, de desenhar o próprio corpo, assim, ou de desenhar tipo um avatar deles mesmos nesse papel craft. Então, a gente tinha essas várias crianças de papel craft, assim, já pintadas, super legais. E aí, a brincadeira foi que essas crianças fossem ocupando, assim, espaço, né? A parede e o teto, para também dar uma liberada para a gente ali, porque os grupos iam ser muito grandes, seriam muito grandes. Então, a gente precisava ocupar isso mais como uma liberação, assim, aqui da circulação. Então, a gente veio com esses corpos aí ao longo do espaço. E que ficava super legal, porque você entra e isso te chama, assim. E para eles ficou super legal. A gente queria fazer uma divisão muito clara da parte mais de serviço ali, né, do CEMEF, ou seja, tipo Copa, essas coisas, sala da professora e tal. Então, a gente veio com uma cortina de fita, que foi super simples de fazer, e tudo em cores primárias, porque a gente achou que era uma forma muito fácil da gente trabalhar com cor, mas da gente trabalhar com produtos que a gente tinha certeza que ia ter no mercado, porque senão a gente viria com uma paleta com uma cor muito específica e a gente ia pagar uma fita muito cara ou ficar muito tempo tentando achar. Então, a gente trabalhou com cores primárias também por isso, e no final das contas, sendo uma exposição infanto-juvenil, foi super legal, assim, né, porque trouxe uma coisa meio lúdica, meio divertida, meio engraçada, mas sem cair para um bobo, assim, né, assim, aquilo era interessante, mas falando sobre um tema sério, assim. Bom, então a gente tem essa ocupação aí dos corpos, a gente está vendo do lado de lá e do lado de cá, né, desses totens com os heróis. E aí a gente tinha também uma relação do frevo, assim, a gente tinha que contar um pouco sobre frevo e trazer essa relação do figurino do frevo para eles colocarem assim na frente deles e tipo, provarem o figurino do frevo. Então a gente veio ocupando esse pilar e dando mais corpo para ele, assim, com as sombrinhas do frevo. As sombrinhas do frevo também tinham essas cores primárias, o que deu super certo. E aí a gente pendurou esses figurinos, e aí o pessoal podia ir ali na frente e tirar a sua fotinha. Aí tinham alguns estudos do próprio CEMEF, jogos que eles inventaram que misturava, que era a basqueteca, que misturava o basquete com a peteca, e aí a gente veio fazendo esses elementos na parede, e aí o que eu quis trazer é que como a gente tinha uma verba super limitada, assim, a proposta foi da gente conseguir usar plotagem nas paredes existentes e de vir com todo esse desenho, por exemplo, do basquete e o desenho ao redor de algumas imagens, de fita. Então, a gente, com uma fita adesiva mesmo, a gente conseguia desenhar, assim, nas paredes, trazer elementos de cor, mas sem precisar, tipo, pagar alguém para pintar, sem precisar pagar mais plotagem. Então, com esses elementos de fita, assim, a gente conseguia desenhar no espaço e a gente deixou a verba de plotagem só para o que realmente precisava, assim, para textos, logomarcas e tal. Ó, logomarca, títulos e tal. E aí é o pessoal ali na exposição, tirando suas fotos. Super legal. Tinha essa parede onde a gente colocou alguns tipos de cera para eles desenharem os próprios corpos reais, não corpos impossíveis. E tinha essa ala da exposição para falar sobre queimada, e aí a gente vinha com essa adesivação. E aí eu quis trazer uma exposição muito diferente, inclusive, do que a gente costuma fazer no nosso trabalho, assim, que foi o Espaço ArcelorMittal. Foi, inclusive, uma demanda que chegou por uma concorrência, né? Foi tipo um concurso, assim, que a gente fez, e que era uma demanda da gente criar um showroom de produtos. Então, assim, eu tenho os produtos da ArcelorMittal, aço, tal, vamos fazer um showroom disso. E aí a gente pensou, pô, ok, a gente veio da arquitetura, estou aí há 7 anos não trabalhando essencialmente com arquitetura e sim com cenografia,
Então, a gente, vários escritórios de arquitetura que sabem muito mais sobre revestimento do que eu, com certeza. Então, a gente quis pensar assim, tá, como que a gente vai trazer um pouco de cenografia para isso? Porque é o que a gente sabe fazer, essencialmente, assim, né? Então, beleza, era um espaço institucional, né? Era sobre a ArcelorMittal, tinha que reforçar a marca ArcelorMittal. Foi um espaço projetado, então eu ia fazer um showroom do zero, ou seja, a primeira vez que eu não tinha que me preocupar com que espaço eu estou usando, porque, na verdade, esse espaço eu que ia propor mesmo. Então, foi uma coisa muito nova, assim, para a gente. A iluminação era iluminação artificial, né? Era um espaço arquitetônico, querendo ou não, então a gente, a princípio, ia trabalhar com iluminação, né? Igual um luminotécnico que a gente trabalha. O cliente é da empresa, ArcelorMittal, o público é presente, né? Esse é um showroom para ser visitado pelo público da ArcelorMittal, clientes, etc. e tal. E a duração é de longo prazo. Não sei quanto tempo vai durar, espero que para sempre, ou o máximo possível, mas é um trabalho de longo prazo. E aí, a gente queria trabalhar com um conceito forte, que conseguisse vender a nossa ideia, assim. E aí eu não tenho a foto do outro lado, mas a gente tinha como área o entorno imediato de um casarão muito importante para João Molevade. Essa é a Arcelor de João Molevade, inclusive. Um casarão super importante de João Molevade, assim, foi basicamente a casa do João Molevade que deu nome à cidade João Molevade. Assim, então era a casa mais importante possível, que é uma casa que está dentro do terreno da ArcelorMittal, assim, ela está ali bem próxima da usina, e a gente tinha esse entorno imediato dessa casa, assim, e a gente falou, putz, como que eu converso com essa casa, né, assim, e como que a gente tinha como briefing uma coisa muito imponente, porque, pô, é a ArcelorMittal, né, a gente tem que, é uma empresa gigantesca, a gente tem que trazer essa imponência da empresa, mas, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando com uma área histórica, e uma área que a gente não quer que a empresa seja maior do que a própria história ali, do lugar que a gente está trabalhando. E aí, a gente veio com essa ideia de enterrar esse prédio, e de fazer ele muito enterrado. E aí, a gente começou a pirar sobre essa coisa de tudo vir da terra, inclusive o aço ali que a gente está trabalhando, que essencialmente foi minerado, né? Então a gente queria a imponência de um pé direito super alto, mas a gente não queria brigar com um casarão histórico que tinha 2 andares, então a gente não queria fazer 2 andares. E aí a gente falou com eles, gente, a gente vai enterrar, né? A nossa proposta é enterrar esse showroom, porque aí a gente vai estar mais próxima da matéria-prima de vocês, assim. Então, o que é melhor para falar do seu produto do que a própria matéria-prima, assim, de onde que ele veio? E aí, a gente queria trabalhar isso de uma forma cenográfica também. Então, no caso, a gente está ali no jardim, a gente tem uma entrada, assim, num hall, e a gente desce para esse showroom. E aí, a gente queria que as paredes desse showroom fossem de terra também. E aí, a gente veio reproduzindo, né, não é um desenho real, lógico, mas a gente veio reproduzindo esse desenho daquele corte de terra da aula de geografia, assim, nas paredes. Então, a gente tem, é como se a gente tivesse seccionado a terra, assim, aparecesse aquele belíssimo corte do professor de geografia e a gente só tivesse colocado um vidro lá na frente. Lógico que não foi isso, mas essa era a intenção. E aí, como tinha uma questão de imponência e tal, a gente quis trabalhar com esses elementos verticais muito fortes, que iam trazer nosso olhar direto para o piso. No piso, a gente ia ter telas embutidas nesse piso, onde a gente ia ver parte do processo produtivo do aço da ArcelorMittal Monlevade, então, vídeos da usina e tal. E aí a gente subdividiu entre uma área, essa área que a gente chega ali, que tem uma TV, uma área falando muito sobre Monlevade, sobre a história da cidade, né, como ela foi construída a partir da usina, né, como que a usina influenciou no crescimento da cidade e tal. A gente tinha ali no canto o showroom de fato, que na verdade chamaram a gente para fazer aquele cantinho ali, que é a exposição dos produtos deles, né, tipo, o que deriva do aço deles, então um steel coat que vai dentro do pneu e tal. E aí a gente vinha, num canto, a gente veio, no canto de cá, a gente veio com
um painel para falar sobre a relação da ArcelorMittal, Monlevade, principalmente, com o mundo, para onde que isso está indo, quais seriam os clientes, o aço sai daqui, mas vai para onde? E aí, no centro, um pouco do processo produtivo de uma forma mais lúdica, assim, sabe? É um vídeo do detalhe da usina, assim, aquele aço super quente caindo e tal. Então, foi isso, a gente falou, pô, né? Estamos aí, trabalhando com cenografia. Essa plantinha não foi eu que pus, não, foi colocada depois, essa plantinha de plástico. Mas a gente está aí trabalhando com cenografia, então por que não trazer essa coisa da narrativa para o próprio prédio, né? Para o próprio conceito assim, desse prédio. E aí foi aí que a gente fez. E aí ficou, particularmente, eu acho que ficou legal, porque aí a gente consegue, lá de baixo, ter essa relação com o jardim, sem crescer de uma forma que isso seja mais importante que o casarão, enfim, é isto. E também a gente criou uma passarela que dá para um museu com alguns elementos de aço antigos, assim, que tinha lá na Arcelor. Então, a gente tinha essa relação de ligar o casarão com um showroom bem moderno com uma passarela do museu. Falo demais. Então, tá. E aí, esse é só o outro lado, onde a gente tem essa tela com um joguinho, que no final a gente desenvolveu um conteúdo, a gente chegou nessa coisa de ser um jogo um pouco mais divertido para falar do produto deles. Então, você pode você mesma fazer seu produto, né? Ah, eu quero um aço de bitola tal, com tal especialização, quer levar para a Europa e tasca-lhe o barquinho. Aí a gente tem um outro painel com mapa mundi, e aí a gente vê o nosso produto saindo de João Monlevade e indo até onde você escolheu. E a interatividade caiu em peso, nossa equipe de interatividade era muito boa, e aí a gente usou e abusou disso. Bom, aí essa é a vista do showroom. E a vista de canto, né? Então a gente chega por um hall lá em cima, desce aí no showroom, e é isso, a área do showroom propriamente dita, a gente queria também fazer essa coisa de usina muito forte, era real para você, assim, ver a matéria-prima ali na sua frente. Então, a gente quis trazer uma coisa de pedras, assim, no piso e com esse gradeado da própria usina, assim, para fazer o chão. Então, toda a área de showroom, assim, tem esse piso. E a área social, assim, né, com banheiros, salas de reunião e tal, estão mais escondidas para trás, assim, desse showroom. Mas que foi muito louco, né, porque foi a primeira vez que a gente associou a arquitetura e expografia, assim, nessa escala, no nosso trabalho. E aí, por último, eu trouxe um podcast, que é essa loucura, que agora podcast é visto, mas que, e aí, ao mesmo tempo, a gente estava vindo de uma não, com muito podcast, né, assim, de uma crescente de podcasts, assim, né, agora chegou muita gente fazendo podcast, e com um tipo de podcast que ficou muito difundido, que foi, inclusive, essa galera, eu acho que foi um dos primeiros que começaram a ter o podcast gravado, mas que tinha aquela coisinha todo mundo já viu, que é uma mesa perpendicular, aí tem duas pessoas desse lado, tem duas pessoas desse, tem uma tela de TV com a marca do podcast, e uns microfonão saindo, assim, cabuloso. E aí era isso, assim, podcast sempre foi isso, a gente via referência, era sempre isso, uma mesa, duas de cá, duas de lá, uma TV, marca na TV. E aí a gente entrou para fazer 3 podcasts dos Estúdios Primo, que é do Primo Rico, do Sócios Podcast e do JJ, né, que são os 3 podcasts que a gente ia trabalhar lá. E aí eles vieram com essa ideia, assim, e a gente conversando, assim, com eles também, a gente veio com essa ideia de que a gente queria que fosse um podcast um pouquinho diferente, não tivesse essa coisa de ser uma mesa perpendicular, isso que a gente que já estava, assim, muito reproduzido na área. Mas vamos primeiro às variáveis, né? Então, tipo, é podcast, o espaço era um estúdio, né? Eles estavam com um estúdio novo deles, e que a gente ia entrar com esse podcast fixo nesse estúdio.
A iluminação é controlada, a gente pôde até propor uns grids, assim, para mudar um pouquinho essa iluminação, conforme for. Então, era controlada e a gente era muito propositivo, assim, com luz, se a gente quisesse. O cliente eram os influenciadores digitais, né, o pessoal dos Estúdios Primo, o pessoal do canal do Primo Rico e tal. E o público ia ver o nosso podcast através de vídeo e foto, porque isso ia repercutir muito nas redes sociais, né? É um pessoal que é muito forte com redes sociais, então isso tinha que aparecer bem, assim, numa foto. A duração eu coloquei que eu não sei quanto tempo eles vão ficar com esse podcast assim, desse jeito. E aí, antes de mostrar, a gente tinha uma questão aí com esse podcast, que era, a gente tinha 2 salas para 4 podcasts. Assim, sem vara de teatro, entendeu? Para subir e descer, sem cortina. A gente não queria usar cortina, porque era uma coisa que já estava muito usada nesse podcast da mesa, porque ela tem uma cortina. Então, a gente não queria usar nada disso, mas a gente tinha que fazer 2 podcasts completamente diferentes acontecerem numa sala só. A gente tinha 2 na sala do Jota e 2 na sala do Primocast e dos sócios. Então, vou vir primeiro na sala do Jota, porque, inclusive, o outro podcast a gente não sabia o que era. Então, a gente fez assim, o podcast do Jota e um segundo por vir, que a gente fez uma proposta aqui. Então, do Jota, que era, vamos dizer assim, o podcast dono da sala ali, a gente fez uma estrutura mais fixa, né? Então, a gente tem o fundo. Ali não vai dar para ver muito bem, mas depois acho que mudou para branco, se não me engano. Era JJ, né? 2 neons. Então, a gente tinha essa estrutura de grade, assim, no fundo, com esses neons na diagonal e o JJ ali. A gente sugeriu ilustrações de personalidades que inspiravam muito o Joel nas laterais. Então, a gente tinha, tipo, alguns artistas ou alguns atletas que o Joel gostava muito. E aí, a gente queria trazer um pouco dessa carinha, assim, de um mobiliário meio industrial e sem a mesa no meio, né? Então, a gente veio com essa ideia de que seria, na verdade, um sofá com um tripézinho ia trazer o microfone até você, ao invés de ter aquele braço gigantesco de microfone na sua cara. Porque tinha essa relação, né, do podcast com aquele microfone aqui, e aí o braço ficava na frente da sua cara, era o caos, assim. Então, a gente queria que o microfone fosse um pouquinho mais no detalhe ali, né? E uma poltrona aí pro Joel. Esse era o podcast dele, que era mais fixo. E aí, neste caso, a gente veio com uma solução muito simples, mas que poderia mudar bastante, assim, de um podcast para o outro. Então, a gente veio com painéis de correr, né, nas laterais. Essa sala tinha 2 vigas, uma do lado da outra, sobressalentes, assim. Então, nessas vigas, a gente ia colocar esses painéis. Nesse, a gente quis tentar mudar bastante, assim, né? Então, a gente veio com uma coisa mais orgânica e tal, que era completamente o oposto do JJ. Então, esses painéis iam correndo aqui com essa coisa mais plantas e tal. Então, os próprios objetos, assim, tinha uma cara mais de plantinha, mais de sala, fotografia. E a gente desceu com 3 cortinas motorizadas para fazer esse fundo. E aí, claro, né, a cortina podia ser da cor que eles bem entendessem e tal. Então, esse cenário mudava assim, era tranquilo, super fácil de fazer. Opa. Na sala dos sócios e do Primocast, era um pouquinho mais complexo, assim. A gente não queria usar a mesma solução. Os sócios, eles tinham essa relação de um podcast, a identidade visual deles eram esses tijolinhos verdes, então a gente veio com isso na lateral, e a gente queria que houvesse essa mesa, mas que a mesa fosse, lembrando aquele banco de restaurante, tipo diner, assim, americano, onde ia ser aquele bancão inteiriço ao redor de uma mesa, assim. Então, a gente veio com esse bancão cinza, assim, ao redor de uma mesa oval, onde, aí sim, a gente poderia ter todos os microfones, a princípio, apoiadinhos em cima da mesa, depois o braço, mas a gente podia ter todos os microfones do pessoal, que a gente teria mais ou menos umas 6 pessoas. Esse era o briefing, assim. Os sócios,
a gente quis reforçar essa coisa mais quente, assim, né, da madeira e tal. A gente achou que conversava mais com o podcast deles, coisa das plantas e tal, então a gente veio com as plantinhas. A ideia inicial era que a logo deles, né, que é essa mesmo, os sócios, viesse em madeiras de tom diferente dentro do ripado. O ripado já estava rolando muito, a gente achava que era uma coisa que conversava com eles, se não me engano, são um casal, então a gente achava que conversava com a estética deles, só que aí a gente queria trazer a logo sem ser uma super logo, assim, a logo meio que entre o cenário, então a gente veio com essa proposta. No final das contas, a gente entrou com um neon, no lugar dessa ripinha, e aí a gente tinha essas prateleirinhas nas laterais, que eram prateleiras removíveis, e aí, né, essas prateleiras vinham para ter objetos com a cara deles e tal, então a gente não podia abrir mão, mas a gente queria que esse cenário mudasse, tipo um passo de mágica, assim, e aí a gente criou essa parte da metade desses sócios para baixo é fixa, esse ripadinho, e a metade para cima são duas portas pivotantes gigantescas, de 2,5 metros cada uma. E elas abrem para fazer o Primocast. Então, elas abrem e o Primocast está lá atrás esse tempo todo. É muito legal. Então, porque o Primocast tinha uma relação de ser uma coisa mais bar, assim, né, do Tiago, que ele queria essa relação de, tipo, receber os amigos no bar dele, e tinha uma coisa meio geek, assim, da gente poder colocar uns elementos de Star Wars no meio, assim. Então, a gente abre-se as portas, e aí o Primocast acontece. Esse letreiro lá de cima, no final, ele ficou tipo uma letra caixa, com uma luz, assim. Como, às vezes, a gente tinha um direcionamento muito para a mesa, a gente tinha dado essa ideia, e o pessoal depois abortou, mas o pessoal quis manter, que foi colocar a marca tridimensional na própria mesa, o que foi ótimo, porque às vezes a gente não está vendo a marca deles lá em cima, então a marca está na mesa, aquela coisa da marca sempre está presente de alguma forma. E é isso, mas assim, a mesa se mantém, o banco se mantém, mas é um podcast, assim, não sei vocês, mas eu acho bem diferente um do outro, assim. E aí eu trouxe eles aqui, né, na vida real, que o pessoal já tem usado. Inclusive, no final das contas, eles estão usando as plantas nos dois. Então, a gente fica com esse elemento aí igual, que aí não diferencia tanto um do outro, mas que eles acharam legal para ter essas plantas justamente assim, né, dar um cheirinho verde, assim, cheiro verde, do lado dos convidados. Então, esse é dos sócios, né? Então, a gente tem essa relação da câmera muito voltada para metade da mesa aqui, metade da mesa ali. Nesse eram 4 e 4. Então, a gente vê um pouquinho do ripado, a gente vê um pouquinho dos objetos deles ali em cima, tem as plantas presentes, e a gente tem uma relação mais macro, né? Mais ampliada, assim, que é quando alguém de fora vem fazer uma intervenção e tal, e até para tirar a foto ali no final do podcast, eles se juntam aí nessa vista. E no caso do Primocast, a gente tem essa relação do bar ali no fundo, né, que no final ele está ocupado com elementos do próprio canal e com elementos de Star Wars. A gente tinha também essa demanda de ter alguns elementos muito próximos deles. Então, a gente criou essa prateleirinha atrás do banco, porque a gente não tinha tanto espaço assim, então é uma prateleirinha que não existe aqui na lateral do banco, existe só lá atrás. E é justamente para apoiar um ou outro elemento que eles queiram um pouquinho mais de destaque, assim, mas você vê que a gente tem uma base igual aqui embaixo, só que a parte de cima muda completamente. A lateral, né, que é quando abre, a parte de dentro tem esse revestimento imitando um cimento queimado, inclusive isso é tudo acústico, foi uma demanda que veio ali no meio do caminho, então no meio disso ainda tem um negócio acústico ali, então a gente teve que trabalhar com muito tecido plotado, e a visão geral deles, né, no caso, quando eles estão olhando mais para baixo, é com a marca assim, do Primocast em cima da mesa, mas quando eles vão tirar a foto, fica legal, ok? Fica o Primocast aceso, com os convidados. E aí a gente consegue ter essa fotinho também. E essa relação bem diferente, assim, entre os dois cenários. Pronto. E é isso, gente. Esses foram os vários cenários. Várias possibilidades aí. E deixar um tempo
Eu espero que eu tenha deixado algum tempo para conversar. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu quero só te contar uma coisa, Bruno, que a gente tem 200 e poucas pessoas online assistindo. Super legal, assim, eu tô achando isso uma mudança, assim, realmente muito curiosa, né? E mesmo assim, eu quero abrir para as perguntas, tanto para as pessoas que estão aqui, quanto para as pessoas que estão assistindo pela transmissão. Aí eu vou rodar com algum microfone por aí. Talvez esse... Não, eu não sei onde eu pus outro. Então, eu vou passar esse para a Manu e fico levando e trazendo, tá bom? Deve estar lá em cima. Primeiro, eu queria agradecer, porque é muito legal a gente que está no início aqui da nossa caminhada, ver onde, de alguma forma, a arquitetura te levou. É muito inspirador mesmo. Eu queria perguntar como a cenografia, sem perder os elementos dela, consegue funcionar na experiência física e na virtual, no caso dos clientes que são as marcas, né? Eu acho que... É um difícil, tá vendo? Eu acho que a cenografia ela tem duas formas assim de reverberar para o virtual, né? A parte muito física dela, eu acho que é um pouco disso, né? A gente trazer um elemento um pouco mais lúdico assim para a vivência física das pessoas, e às vezes a gente estando no físico, talvez seja legal a gente pensar na própria forma da gente, como é que fala? Da gente ter uma relação de cheiro, de toque, muito mais presente, assim, porque aí a gente traz isso para o físico de uma forma muito mais legal, né? Então tem um tipo de experiência que a gente só pode ter no físico, que é isso de fato, né? Então acho que no físico pode ser nesse aspecto. E para o virtual, eu acho que a gente tem duas formas. Uma é a gente entender que hoje em dia tudo é imagem e que a nossa cenografia vai reverberar como imagem no meio virtual, independente, assim, pelo menos essa física, né? Então, a gente lembrar que isso no final vai virar uma foto, assim, pensar em iluminação para isso e tal. E eu acho que é também trabalhar com cenografia virtual, né? Que é um campo que está crescendo muito, né? Então, hoje em dia, a gente tem eventos virtuais, onde o hall do evento, na verdade, é um super 3D legal, onde você pode andar, né? Metaverso, todas essas coisas virtuais muito legais, que fazem, que são elementos cenográficos, mas que a gente traz para o virtual algo que a gente faria talvez no físico, ou que a gente não conseguisse fazer no físico, né? Talvez até mais legal. Partindo do princípio que a gente está no virtual, a gente trabalhar com elementos que são mais absurdos, mais lúdicos, que a gente teria muita dificuldade de trazer para o campo físico, assim. E eu acho que um meio do caminho talvez seja uma coisa de uma realidade aumentada, né? Da gente poder estar aqui fisicamente, mas com o celular, a gente captar um QR Code. Então, que aqui a gente vai ter uma surpresa de um elemento que não existe na frente dos nossos olhos, mas está ali na tela. Então, acho que são esses 3 pontos, talvez, assim, que a gente pode trabalhar. Agora eu vou pegar uma daqui Tá, joia. do pessoal que está na transmissão. A primeira é da Alicia Vasconcelos. Ela mandou. Você comentou no início da palestra que a cenografia não se restringe ao aspecto visual do espaço, ao mesmo tempo que a proporção que as mídias, como Instagram, podcast e vídeos no YouTube, têm alcançado nos últimos anos e gerado a demanda de espaços instagramáveis e tal. Nesse caso, como explorar a experiência do espaço cenográfico quando a imagem bidimensional não é tão valorizada? Nossa, vocês estão bons, hein, gente? Eu acho, estou pensando, estou aqui quase no briefing do cliente, né? Eu acho que o que eu faria, talvez, né, que é muito pessoal, assim, eu acho, é trazer, a imagem é um trecho, né, da vida real aqui, a gente criou essa imagem é fruto de uma visão minha, e isso vai reverberar nas redes, assim. Talvez uma forma do meu cenário entrar um pouco nisso seria eu, como cenário, luz, etc e tal, eu influenciar em como
como essa pessoa é vista nessa imagem, talvez, né? Então, assim, uma selfie qualquer um pode tirar aqui, com uma belíssima luz, com fundo branco, todo mundo pode tirar de casa. Então, como que eu vou chegar fisicamente nesse cenário, num cenário que só a pessoa que está ali pode gerar essa imagem, né? Uma luz legal, uma projeção, sei lá, mas alguma relação de que eu estou interferindo nessa pessoa, nessa imagem como um todo, assim, eu acho que podia ser um lugar legal de trabalhar, pensando nisso. Quais foram as suas experiências na hora que você estava começando a trabalhar com cenografia, ou de estágio, trabalho, que fez você, que mais te ensinaram, assim, na prática mesmo, e que fez você se interessar ainda mais por esse assunto? Eu acho, foi muito a conta-gotas, assim, né, porque a gente, bom, na faculdade a gente não tinha nenhuma matéria de cenografia, né, e aí meu primeiro contato, na verdade, foi um projeto com o Paulo Weisberg, estava aí, de passarela, e eu fiquei, tipo, chocada com o arquiteto, podia fazer uma passarela, que coisa massa. Então, assim, esse foi meu primeiro contato, e aí eu, na verdade, eu sempre, antes de entrar na arquitetura, eu sempre fiquei transitando, assim, né, querendo estar era arquitetura ou design gráfico, ou belas artes, ou moda, ou qualquer outra. Então, eu sempre quis trabalhar com outras áreas, assim, de certa forma. E aí, quando conversei com o Paulo nesse projeto, assim, isso me abriu um mundo, assim. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente ter contato com esse mundo e de saber que isso é possível, assim. E eu acho que a partir disso a gente vai se propondo a procurar esses lugares que a gente vai poder trabalhar. No final da faculdade, a gente fez... Foi um caminho muito... Da minha parte, assim, foi um caminho muito... A gente foi seguindo e cá estou, assim. No final da faculdade, a gente fez, eu e Branca, junto comigo, né, minha sócia, a gente fez uma matéria de cenografia. Essa matéria de cenografia dava espaço para a gente propor uma cenografia para um grupo de teatro aqui de BH, ZAP 18. A gente propôs essa cenografia e a ZAP topou fazer essa cenografia, comprou a ideia, entrou com a grana e a gente fez. Então, foi uma loucura, assim, que do nada meu cenário estava ali, em 2 meses. Foi uma coisa, assim, maluca na minha cabeça, assim. Depois disso, a gente também teve uma belíssima coincidência que rolou um chamado para entrar com grupos, com trabalhos de grupos de faculdade para a Quadrienal de Cenografia de Praga, e aí a gente teve o pessoal lá de Brasília nesse ano escolhendo os trabalhos que seriam enviados para Praga na Quadrienal. A gente acabou indo para a Quadrienal também, e aí a gente teve mais contato com esse mundo, assim. E aí eu me formei e a gente continuou trabalhando com pessoas que a gente tinha feito contato na época da faculdade, assim. Então, da minha parte, as minhas experiências foram muito com meus ex-professores, que eram as pessoas que eu tinha contato ali. Eu, pessoalmente, fui trabalhar no Espaço Conhecimento da UFMG, ali na Praça da Liberdade, onde eu tive muito contato com a expografia, né, assim, com essa área mais voltada para a expografia. E dali em diante, eu acho que foi no boca a boca, assim. Foi uma coisa muito orgânica para a gente, assim. Mas também eu acho que era talvez outra época, pensando que eram 7 anos atrás. Não é tanto tempo, mas já é bastante tempo, assim. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem muita gente fazendo cenografia que a gente pode conversar, né? Se propor para uma conversa, trabalhar, a Mi está aqui, a Mi estagiou com a gente, então, assim, eu acho que a gente pode procurar por esses escritórios, por essas pessoas, assim, e ter essa experiência. Boa noite. Muito obrigada pela palestra. Eu queria saber que outras habilidades, assim, é Branca, né? Você e a Branca têm diferente da arquitetura e do que você aprendeu, se tem, sei lá, um pezinho na ilustração, na dança, na música, e como essas habilidades, elas influenciam e ajudam dentro de um projeto ou causam alguma coisa, assim. Legal.
A gente falava muito isso, né? Acho que o nosso texto do próprio site era isso, assim. A gente era muita coisa. A gente era arquiteta, cenógrafa, ilustradora, barra, várias outras, arquiteta, cenógrafa, bailarina, um tanto de coisa. Então, a gente tinha vontade de ser muita coisa. E eu acho que isso nada mais é do que, na verdade, muita curiosidade, assim. Muito querer saber, querer aprender e permeando por outras áreas que não eram necessariamente as nossas, assim. Então, acho que é isso, não tem nada assim que eu, como ilustradora, isso me faça ser foda, então, não é isso, eu acho que é mais sobre a curiosidade de permear por lugares que não são a arquitetura necessariamente. Eu, particularmente, acho que a arquitetura me deu muita base para propor, então eu acho que um pensamento espacial que a gente tem, até para propor coisas que abrem e fecham gigantescas, vem da arquitetura, sabe? Se eu não tivesse projetar 47 portas pivotantes na arquitetura, eu não teria feito um cenário pivotante. Então, acho que a arquitetura ela vem para dar uma base super legal assim, para a gente, de estrutura, de espacialidade e tal, mas o que sai disso e vai para a cenografia é realmente uma conversa com outras áreas, com o design gráfico, que eu tenho super interesse, e a gente acaba, né, usando um pouco disso, das artes plásticas, da dança. Então, eu acho que sai e tá por aí. E trazendo isso para o nosso trabalho, assim. Cada um com o seu, né? Eu trago muito da ilustração, a Branca traz muito da dança também e desse entendimento dela, do próprio espetáculo, né? Que ela super sabe disso, né? É super a área dela. E quem diferente vier vai trazer alguma coisa diferente também. Eu acho que esse é o mais legal. Boa noite. É comum que haja existência de espaços com acessibilidade para pessoas com necessidades especiais ou com acessibilidade reduzida? E tem alguma legislação ou norma para espaços efêmeros? Olha, se eu não me engano, né, posso estar errado, mas não que eu saiba, assim, a gente não trabalha com nenhuma legislação para espaços efêmeros com esse olhar, assim. Muito da legislação para acessibilidade a gente traz da própria arquitetura, né, a 90/50 ali, com força, para tratar de acessibilidade. E acho que a gente acaba, como a gente está, eu acho que isso é super importante, e eu acho que a cenografia é um campo que a gente trabalha com muita agilidade, né? Tudo é para depois de amanhã, assim, tudo é efêmero, então tudo é rápido, o projeto é rápido, tem que ser executado rápido, é para acontecer por 2 dias e depois nunca mais, então é tudo rápido, assim. E aí a gente acaba que nessa velocidade a gente não se questiona muitas vezes sobre isso, né? Tipo, nossa, como que eu posso fazer isso para uma pessoa de baixa visão? Isso está legal? Porque às vezes eu acho que há uma preocupação maior com uma acessibilidade motora, né? Vou fazer um raio aqui para a gente rodar uma cadeira de rodas, mas a gente não pensa em outras acessibilidades, assim, né? E que às vezes trazer tato, olfato, trazer alguma coisa para baixa visão pode ser muito legal, assim, mas de fato, acaba que a gente às vezes na correria não pensa. Nessas áreas que a gente trouxe, eu acho que a que mais leva isso em consideração são as menos efêmeras, né, que são as exposições, assim. Então, na exposição, por exemplo, no espaço do conhecimento, a gente era muito chamada para trabalhar baixa visão, sabe? Para a gente trabalhar com uma acessibilidade dessa exposição, assim, porque era uma exposição a longo prazo, eram turmas infanto-juvenis, então a gente tinha esse pessoal demandando isso da gente. Mas, de fato, isso tem que ser muito melhorado ainda nessa relação. Tiveram perguntas aqui que já foram respondidas, como foi a entrada de vocês no mercado, mas o Carlos também perguntou como que é a criação do portfólio nesse início, assim, onde não se tem muitos trabalhos ainda mesmo para apresentar. Eu acho que o que eu, como empresa, né, procuro numa pessoa que vai trabalhar com a gente, beleza,
talvez experiência, mas a gente que trabalha muito no campo da criação, assim, né, a grana no campo da produção talvez seja outro fator, né, mas para a gente, para o portfólio que a gente procura, é uma pessoa que a gente acha que está batendo com a gente na criação, que querendo ou não, vai ser um processo ali que a gente vai dividir, né, a pessoa vai entrar na criação com a gente. Então, a gente vê que, às vezes, a pessoa tem uma estética que bate com o nosso gosto, e a gente fala, putz, que portfólio legal, bonito, interessante, adorei esse trabalho, adorei essa ideia. Para a gente, às vezes, é mais importante na criação do que a pessoa falar, não, já fiz tantos espetáculos e tal. Então, para mim, especificamente, esse portfólio pode ser criado no 3D, né? A gente pode trabalhar com clientes imaginários, com demandas imaginárias, com essas outras possibilidades, e a pessoa vai me apresentar um 3D e falar, olha, eu pensei no stand, que legal, que tá a minha ideia. E que isso, para mim, vai ser super, super um mote, assim, para contratar a pessoa, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, o portfólio a gente pode ou trazer essa coisa do 3D, assim, para vender como é que é a sua estética, né? O seu trabalho ali de criação. E eu acho que não custa tentar, né? Assim, a gente sabe que várias vezes em montagem a gente. Ué! Que várias. que várias... em montagem, muitas vezes a gente precisa de mão de obra de apoio, de gente fazendo com a gente. Então, assim, é ficar de olho que às vezes no Instagram e tal surge umas vagas que a gente precisa de alguém para ajudar a gente a montar esse cenário. E aí você vai construindo experiência, né? E portfólio também, consequentemente. Oi. Eu acho que vai ser fácil, assim. Pensando assim, que hoje a realidade de vocês é vocês fazem os projetos e, não sei se em todos, mas acredito que em grande parte, a Grano entra com a parte da produção. Mas nem sempre foi assim, né? A Grano tem aí 1 ano e pouquinho já, né? Quando não tinha a figura da Grano para fazer essa produção, como que era assim? Porque isso é uma dúvida, né, muito pessoal minha, que estou começando agora. Eu sempre fico assim, até sem saber até onde vai o meu papel enquanto cenógrafa, de, às vezes, cobrar, às vezes, um orçamento, eu vou fazer cenografia, projeto e também vou fazer produção, então isso entra ou não, se o cliente ele tem uma equipe de produção que vai fazer isso, ou se eu tenho que propor, se não for eu, quem vai ser. Como que vocês lidavam com isso, assim, mais para o início, assim, antes dessa chegada da Grano? A produção de cenografia, ela de fato, assim, é uma área que nem sempre a gente tem a oportunidade, né, de ter um produtor de cenografia, assim, no processo. E eu acho que a gente tinha 2 saídas, assim, muito claras. Ou a gente ia produzir, ou a gente ia entregar o projeto para o cliente e o cliente ia produzir, né? Às vezes a gente está num espetáculo e vai ter um produtor executivo e ele vai falar, não, passa para mim que eu que vou produzir, assim. Mas antes da Grano, eu acho que na grande maioria das vezes a gente produzia. E a produção nada mais é do que a gente orçar, prever cronograma, prever todo o processo que vai viabilizar esse cenário acontecer. Então, assim, no momento que a gente incorpora, né, no nossos serviços a produção executiva de cenografia, significa que depois do meu projeto feito, eu vou orçar, vou dimensionar a equipe para viabilizar esse cenário, né, dimensionar a equipe que vai estar comigo na pré-produção, a equipe que vai estar comigo na montagem, na desmontagem. Então, é realmente entrar com a cabeça de produção no olhar sobre o projeto, assim. E aí, eu acho que procurar quem sabe de produção para ensinar para a gente, assim, porque, de fato, é outra cabeça, assim, quando a gente está projetando, com uma cabeça só de projeto, a gente quase nunca vai pensar, isso para montar, a gente vai precisar poder no caminhão, a gente não vai pensar nisso, a gente vai pensar, ia ser lindo com 3 metros de largura, por que não? E aí o produtor vai falar para a gente, ok, e o caminhão? Então, a gente precisa ter acesso, assim, e começar a ter na gente, se a gente for assumir a produção, essa cabeça de produção mesmo, desde a hora de projetar, orçar,
colocar isso num cronograma e executar, assim, entregar. É sofrido. Por isso temos grana, graças a Deus. É sofrido. Bom, para finalizar, o Reginaldo agradeceu pela palestra, disse que foi incrível e agradeceu por compartilhar seus conhecimentos e experiências, que foi realmente muito legal. Saber, assim, as possibilidades para além da arquitetura em si, sabe? Mas desse mundo de possibilidades. Foi muito legal, obrigada. Não, obrigada a vocês. Bom, acho que tivemos mais um sucesso de público de crítica, mesmo que a maioria do público esteja assistindo de outro lugar. Eu tô achando essa experiência muito atriz, assim. Olá, porque né? eu fico assim, para onde eu olho? Olá. Vocês aí de casa. Eu Mas assim, obrigada pela presença de todo mundo e muito obrigada pela sua que agradeço presença, o pela convite. colaboração essa semana toda, assim, que está sendo bem intenso e eu estou adorando, assim, ver como que o pessoal engajou no workshop, né? Os resultados ficaram incríveis e muita gente está mandando mensagem falando que adorou participar e está super orgulhoso do resultado, assim, dos expositores. Eu quero também aproveitar para fazer um convite para quem está assistindo e para quem está aqui também, lógico, que a Michelle, que acabou de fazer essa última pergunta, ela está com o interesse de organizar um grupo de estudos sobre cenografia. E aí ela passou o e-mail dela, ela vai me passar assim pessoalmente também, mas durante o workshop ela divulgou. E aí quem tiver interesse em participar do grupo de estudos, pode mandar um e-mail para... Então, melhor ainda, a Michelle vai mandar no chat aí do Zoom. Boa, né? Então tá, ela vai mandar um e-mail no chat, aí vocês podem copiar, e quem tiver interesse de participar, assim, a ideia é selecionar uns textos, ler junto, conversar sobre isso. Eu acho que como a gente teve muito engajamento nessas 2 últimas semanas, com certeza vai ser uma atividade legal. E aí a gente fica com a Bruna como mentora. Tá, acabei de enfiar ela no grupo de estudos, mas assim, fazer o quê? Então tá, obrigada, gente. É isso. Até amanhã tem mais a nossa última conferência, às 5 horas da tarde, lá no Coração Eucarístico, com o Cristiano Cesarino, que também é uma figura super legal da cenografia de Belo Horizonte. Temos o workshop do Eduardo, que vai acontecer sexta-feira de manhã, também no Coração Eucarístico. E até sexta-feira está rolando o workshop do José Fernando, que está trabalhando com arquiteturas em territórios satélites. Então, bem interessante. Até sexta-feira a gente continua com as nossas atividades. Obrigada. Valeu, gente.